Boa noite, pessoal! Live de quarta-feira, voltamos com tudo. Esses 2 meses com convidados toda quarta. E hoje vamos falar sobre sustentação oral e os medos dos jovens advogados. Você que está aí, que nunca fez sustentação oral e tem pouca experiência, participa aqui da nossa live, clica no aviãozinho e manda aí pros seus amigos, que essa live vai ser top. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Dr. Fernando, que tem um perfil jovem advogado, um cabra retado lá do Ceará, que tá fazendo umas lives top, live leve, objetiva, como tem que ser. Então participe da nossa live. Eu vou chamar ele aqui, doutor, solicita aqui. Pronto. Entrar. Lembrando que todo mundo que tá aqui ganha coraçãozinho, viu, gente? Coraçãozinho na minha live, que é muito amor, muito conhecimento. A gente tem o maior prazer de dividir Olá, conteúdo. boa noite. Fernando! Tudo bom? Que bom! Tudo bem com você? Tudo bem, vou procurar um filtro aqui, porque ó, trabalhando até essa hora, só vai com filtro, viu? Cadê um filtro Mas aqui? não é isso. É Um filtro advogado bom. raiz, não é? Já começa bem, advogado raiz que trabalha até tarde. É. Pronto, agora Dá foi. conta das Agora ficou coisas. bonito. Agora. E aí, meu amigo, tudo bom? Boa Que noite, bom que você aceitou. doutora. Muito obrigado. Muito obrigado Muito pelo obrigada. convite. Pronto, que nada. Eu fico feliz de você estar aqui. Quero dizer que você está arrasando nas suas lives. Seu posicionamento é muito legal, muito positivo e muito massa. Então, parabéns, ó. Coraçãozinho para Ah, você, viu, sua audiência. gostei, viu? O pessoal E eu já quero que você Eu queria até diga. primeiro agradecer pelo convite. Eu estava falando na live que eu estava fazendo agora, que eu estava pensando, né? Poxa, eu vou fazer a primeira live com uma pessoa de outro estado, um advogado de outro estado. E aí a convidada da live passada era do Rio de Janeiro. Poxa, eu sou do Rio. Então, é um prazer estar conversando com você, falando sobre a jovem advocacia, falando sobre medos, falando sobre sustentação oral. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. Ai, que ótimo. Fernando, você como jovem advogado, e eu estava passando lá pelo seu perfil, né? Você tá estourado, live todo dia. Todo dia eu vejo a bolinha piscando aqui. Eu falo, meu Deus, como é que aguenta? Mas é muito legal essa divulgação de conhecimento. Hoje em dia a gente está numa situação muito mais democrática, né? Com relação a conhecimento jurídico, prática. Porque a gente realmente precisa disso. Na faculdade a gente aprende muito direito, mas pouca prática. E aí, quando a gente vai para atuar, a gente se quebra muito em muita coisa, a gente fica com muita vergonha de muitas situações, Demais. porque tem coisas que a gente não vive, né? E aí, eu queria compartilhar com você também um pouquinho da minha experiência, para a gente dividir aqui um pouco da nossa experiência e poder Sim. incentivar os colegas, porque aqui a gente não está na posição de superioridade, gente, pelo contrário, o que eu quero fazer aqui, é por isso que eu também chamei Fernando, para a gente dividir conteúdo, para mostrar para você que a gente é advogado raiz, advogado que vai para o fórum, que luta, que começou sozinho, muitas vezes sem estrutura e que está lutando. Advogado autônomo, é isso que eu incentivo vocês, porque eu adoro fazer isso. Eu sou muito feliz com a minha advocacia e eu comecei sozinha mesmo. E é isso que eu quero incentivar aqui. E eu Fernanda, eu acredito queria que você... que os Fale, advogados pode têm falar. muito medo de começar sozinho, né? Só que a Tem. maioria começa sozinho, a gente vai com medo mesmo, a gente vai com pressão, a gente vai com suadeira na mão, com a mão gelada, com medo. É assim que a gente vai. Imagina a primeira audiência como é, né? E assim, Terrível! Fernando, eu atuo exclusivamente no juizado, né? Eu comecei fazendo de tudo um pouco, naquele X-tudo, né? Que a gente começa meio embaralhado, Clínico naquela geral, dúvida né? ainda, no geralzão. Naquela dúvida ainda se você faz concurso, se você advoga, porque eu tô com medo, porque não dá dinheiro, enfim, tudo aquilo que falam pra gente. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu já estou focada no juizado há bastante tempo e eu faço um trabalho também de correspondente especializado em sustentação oral. Porque eu percebi que muitos colegas tinham essa dificuldade e como eu tenho essa facilidade de falar, eu gosto de falar, eu comecei a me concentrar nas turmas recursais para poder fazer, não só nos meus processos, a sustentação oral, mas também poder fazer parcerias com outros colegas para poder possibilitar isso, né? Que é No interessante início da também a gente carreira, fazer muito parcerias as parcerias, né? para complementar, né, as dificuldades. Estou enviando aqui Tá a me live ouvindo para bem? todo mundo Tá aqui travando um pouquinho. que está aqui no meu direct. Estou enviando a live para todo mundo aqui, para todo mundo entrar na live, não perder a live. Pronto, enviei para todo mundo. Então, Pronto, pois doutor. é, Isso eu aí, acredito pessoal, quem tá aqui, que o mais importante pode falar, realmente a gente doutor. está aqui compartilhando conhecimentos, né? E você está em outro estado, eu estou aqui no interior do Ceará.
Então é um prazer a gente estar compartilhando conhecimento. Você está em Sobral, né? Sobral? Estou em Sobral. Ceará. Pronto. Isso. Nordeste, meu Qua- Nordeste é top demais. Cara, eu queria tanto conhecer Salvador, era meu sonho conhecer Salvador. Na minha escola sempre tinha jogos escolares que iam para outros estados jogar e tudo mais. E aí teve uma viagem para Salvador e eu não pude ir. Foi a maior decepção da minha vida não ter ido. Você nunca veio aqui em Salvador? Não. Ah, tem que vir, meu amigo. Então o convite já está feito. Quando passar a pandemia e vier aqui, por favor, não deixe de me Partiu. contactar. Eu vou ter o maior Vamos prazer. sim. Eu também nunca fui no Ceará, não. Nem no Sobral, nem em Fortaleza, enfim, nunca fui. Mas Pois vamos quero marcar conhecer aí o também. encontro de jovens advogados interestadual. Pronto. Pô, seria top, seria top. Mas, Fernando, me fala, qual a tua experiência com sustentação oral? Tu já fez sustentação oral? E por que tu acha que o advogado iniciante tem tanto medo de fazer a autoridade, é o medo do julgamento, é o medo dos outros colegas? O que é que tu acha que é mais forte quando a gente está iniciando? Sim. Eu acredito que o jovem advogado tem vários medos no início da carreira. Tem o medo de falar em público, tem o medo de fazer uma live, tem o medo de aparecer nas redes sociais. Mas o principal medo que existe entre todas as pessoas, não só o acadêmico ou o jovem advogado, é o medo das críticas, né? Então a gente liga muito para a opinião alheia, né? A gente liga, pô, será que essa minha roupa tá boa? Né? Só que eu sou advogado, será que eu tenho que andar arrumado? Poxa, a forma que eu falo, o meu sotaque tá correto? Então a gente liga muito para a opinião dos outros. É a partir desse momento, né, que a gente começa a se sentir meio fracassado. Poxa, principalmente na sustentação oral, né? Eu já fiz e a primeira vez que eu fiz foi terrível o que eu passei antes da sustentação. Porque durante a sustentação você está preparado, você estudou o processo, você sabe o que falar, você sabe como se posicionar. Mas antes você fica, meu Deus, se eu errar, o que eu devo fazer? Como é que eu devo falar? Então, assim, o principal medo é das críticas, né? Das pessoas que estão observando a sustentação oral, né? Como é que eu vou estar falando para essas pessoas? Acredito que o maior medo seja esse, né? Exato. E assim, Fernando, com relação à minha sustentação oral, eu tive muita dificuldade realmente na primeira, porque eu não sabia como era, tá? Não tinha conhecimento e é terrível quando é a primeira vez da gente, né? Assim, como foi a sua primeira live, como foi a minha primeira live, foi terrível, tá? Eu não sabia como falar, onde olhar, o que é que eu tenho que fazer. Então, na sustentação oral é da mesma forma, né? Então, quando eu fui fazer, foi tributária, né? Numa área que eu não atuo, mas no escritório que eu trabalho pegou, e aí sobrou para mim essa ação tributária, e era uma ação de um valor astronômico, né? E aí eu e outro advogado parceiro, e eu fui fazer a sustentação oral. Terrível, assim, a forma que a gente se posiciona, né? Da primeira vez, da forma que a gente fala. Então, assim, com certeza você tem muito mais autoridade para falar sobre isso. Você pode comentar também aqui com a gente, né? Sobre isso, que eu acho muito importante. Fernando, meu amigo, eu sempre gosto de fazer live com os colegas e sempre perguntar isso, porque por mais que eu tive também muita dificuldade no início, mas com a experiência que eu tenho agora, eu acabo esquecendo um pouco de como era não fazer sustentação antes, né? E não é, gente, que eu não tenho medo, não. É exatamente isso que o Fernando falou. Tem situações que o processo ele tem tanto valor, até não é nem um valor econômico, às vezes é um valor para o seu cliente, é um cliente que você conhece o sofrimento daquela pessoa, que você acompanhou aquilo tudo, que você quer se dedicar tanto àquilo, que vem um nervosismo, sim, maior para aquela situação. Mas eu sempre gosto de perguntar para me reviver também. Porque na minha primeira, Fernando, meu Deus do céu, foi também horrível. Sabe aquela sensação de que, meu Deus, eu esqueci tudo? Quando eu terminei de fazer a sustentação oral, eu perguntei para minha colega assim, você entendeu alguma coisa que eu falei? Porque eu não lembro o que eu falei. E o pior é assim, ó. O pior é quando você termina a sustentação oral e fica um silêncio. Aí você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que todo mundo entendeu? Exato. E assim, eu iniciei também no juizado, fiz a minha primeira sustentação lá e aí comecei a tomar gosto. E o ponto também desse dia, teve aquele medo inicial, depois você quebra o gelo. E aí eu fui lá sentar atrás, né, junto com os colegas lá na tribuna. E aí os colegas assim, pô, doutora, foi legal, que bom que você falou, pô, que bom, não sei o que, isso aí foi bom. Aí, naquele momento, Fernanda, eu já senti também uma empatia com outras pessoas. Naquele sentido de, poxa, eu não tô passando por isso sozinha, né? Não sou única aqui, pelo menos o pessoal também tá aqui, tipo, medos semelhantes, Sim. né? Você começa com aquelas pessoas que
pô, que bom, que legal e tal. Então você sente essa simpatia, percebe que você não é o único que está passando por aquilo. Então, a primeira coisa, Fernando, que eu acho que a gente tem que colocar aqui é que o medo, gente, é muito normal e natural em qualquer situação da nossa vida. Mas esse medo não pode te paralisar ao ponto de você não evoluir na sua carreira por conta Com disso. certeza. Porque perceba, não é um medo de sobrevivência, entendeu? Você não vai morrer. Porque tudo Eu bem, tinha tem o medo até... de morrer, tem medo que é o medo real. Mas é um medo do desconhecido, é um medo gerado pela ansiedade, é um medo gerado por uma situação que você ainda não viveu e que é natural. E aí, o que, é que a gente tem que fazer? E eu aqui coloco para vocês a minha experiência, com todo carinho e todo amor aqui. Vamos, o que você se propõe a fazer? Procure conhecer um pouco daquilo antes. Não só um conhecimento teórico, mas sim um conhecimento prático. Principalmente na sustentação oral. Se você vai fazer a sustentação oral, vá naquele ambiente, conheça o ambiente. Como é que eu vou me posicionar aqui? Como é que vai estar os advogados sentados? Como é que vai acontecer a situação? Quem são os magistrados? Quem é o relator do meu processo? Passe uma tarde assistindo, porque conhecer o ambiente já te dá uma acalmada quanto ao que pode acontecer. Acredito que essa dica é importantíssima. Você assistir todas as sustentações orais que venham antes da sua. Faça isso. Exato, Você exato. estava falando E com a questão outra, colega, Pode ter isso te não. inspira, né? Tem vários outros colegas que vão te inspirar ali, que você vai perceber também que estão na mesma condição que você e que são situações que às vezes se parecem. Então, é um argumento do colega que você pega e fala assim, nossa, essa argumentação foi muito boa, vou usar na minha. Ou então, ele vai fazer uma argumentação muito parecida do que a sua e aquilo já ratifica que você vai falar, nossa, olha só, esse argumento aqui era o mesmo que eu estava pensando, então eu vou falar isso mesmo porque tá dando certo. Então, você Com conhecer o certeza. ambiente, isso te deixa muito mais tranquilo. E, gente, não se paralisem por conta da timidez também. Tem muitos colegas que chegam para mim, Fernando, e falam assim, doutora, eu sou muito tímida. Eu sou muito tímido, eu não vou conseguir, porque eu sou muito introspectivo. Veja só, a sua personalidade é diferente do seu trabalho. Tem pessoas que são muito tímidas e que fazem ótimas sustentações Eu orais. sou Tem a demais, assim, voz. na minha vida pessoal, por exemplo, Exatamente. eu sou bastante. Você estava falando sobre essa questão do medo, né? E 98% das pessoas têm medo de falar em público. E eu era uma dessas pessoas, eu morria de medo de falar em público, né, de me posicionar em público. Até quando eu chegava num ambiente que tinha muitos advogados, eu não me sentia à vontade para conversar com eles. Eu chegava lá, boa noite, e sentava e acabou. Então, eu era assim. Eu tive que ler muito, aprender muito, estudar muito sobre isso, sobre falar em público, sobre perder esse medo. E é como você falou, o medo não pode paralisar você. Né? O medo tem que ser só uma barreira. Aquela lá que você pula. Você vai lá, poxa, é difícil realmente falar em público, é difícil fazer sustentação oral, é difícil esse processo, é difícil, mas você vai lá e pula essa dificuldade. Não pode ser uma barreira para paralisar você e você ficar, poxa, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que se você se dedicar 100% ao seu objetivo, você consegue. Fernando, massa isso que você falou, porque é aquela questão do o medo, ele tem que te ajudar a você ser cauteloso, né? A você se dedicar mais. Nossa, realmente, eu tô com medo de fazer uma sustentação oral. O que é que eu posso fazer para eu amenizar esse medo? Vou lá, uma dica que eu já dei, vou lá assistir antes para me familiarizar com a situação. Vou anotar os pontos principais do meu processo para eu ficar mais segura se o magistrado me perguntar alguma coisa, né? Não deixa para fazer tudo em cima da hora, porque se você já tem dificuldade de falar e você já chega atrasado, já chega ansioso, vai dar branco na metade da argumentação, meu amigo. Então, assim, é você entender também qual é a tua dificuldade específica para você trabalhar com ela, né? Não é você fechar Sim, os com olhos para certeza. Eu acredito que o principal medo também é o de fracassar, né? Porque, às vezes, como você falou, é uma coisa da ansiedade. Você ficar pensando em algo que não aconteceu ainda. Você está pensando, poxa, e se eu errar? E se eu não falar da forma correta? E se a minha fundamentação estiver errada? E se a decisão não for favorável? Então, você já está ansioso e acaba com esse medo de fracassar. É muito pior do que... vou te dizer, uma coisa que eu aprendi lendo alguns livros. O fracasso é bom. Tá? É bom você fracassar. O importante é você pegar esse fracasso e tornar ele um aprendizado. Da hora que você torna ele um aprendizado, você nunca mais comete aquele erro. É assim que eu levo todo erro que eu cometo, fracasso. Eu pego ele como aprendizado, transformo num conhecimento e nunca mais repito esse erro.
Perfeito, Fernando. Ressignificar, é isso mesmo, ressignificar, porque tudo é aprendizado. E eu estava até lendo hoje, Fernando, um artigo no Jus Brasil a respeito disso, que o medo que o advogado tem na sustentação oral é comparado ao medo quando o soldado vai para a guerra. Agora, você imagine o que é que o advogado pensa na hora. É melhor levar uma bala do que É, levar o carão do juiz na sustentação oral. exato. Porque, assim, muitos colegas também têm na cabeça que eles vão para o combate, né? Coloca aquilo na cabeça de que o magistrado está contra ele, ou então que o outro advogado que vai sustentar também é inimigo dele. E aí você cria uma situação em que você está sempre alerta, está sempre com medo e vai acontecer alguma coisa ruim. E isso acaba também te desestabilizando muito. Porque se você já vai com um olhar de fracassado, de que aquela pessoa está contra mim, ou então, ai meu Deus, aquele advogado é mais experiente do que eu, você já vai abatido, como se você tivesse esfaqueado, já começou já mal. Então, assim, gente, isso que o Fernando falou, maravilhoso, ressignifica o que acontecia ali, aprendizado, e foca no que você tem controle. Você tem controle no seu processo, no seu aprendizado, na tua sustentação oral. Então, tira um tempo para você. Vou treinar um pouco aqui em casa, vou gravar minha sustentação e vou me assistir para ver se eu estou falando claro, se eu estou falando direitinho. Se dedica a isso. Esse treino, Fernando, esse treino na frente do espelho, que é um treino básico, que nossa professora falava lá no primário, é uma coisa que a gente negligencia muito, mas que faz muita diferença, porque você tem que ser o primeiro a acreditar em você mesmo. Então, aqui o Plutarco colocou justamente isso que você está falando. Ele colocou, acredite, ninguém sabe mais do que você. Acredite, ninguém mais sabe do que você a sua tese. É isso aí. Exatamente. Lázaro, meu colega está aqui. Meu colega vai fazer... Lázaro, meu colega que sustenta comigo aqui no TJ Bahia. Ele vai fazer live comigo quarta-feira que vem para a gente dividir também experiência aqui. Já está combinado. Um abraço aí pro doutor Lázaro. Fernando, outra coisa que eu queria falar também sobre isso é que muita gente também vai para a sustentação oral com aquela cabeça de que minha sustentação não vai adiantar nada. Porque o magistrado não vai nem ouvir, ele não vai mudar o voto mesmo, já tá tudo consolidado e eu vou ficar lá com cara de tacho. Então, já não é o vai medo... me ouvir. Já é o medo do que, ai, não sei falar, eu vou gaguejar, eu vou esquecer o que é que os outros vão falar de mim e não vai adiantar nada. Ou seja, você já entra todo arrebentado, né? Porque é como se você estivesse justificando para você mesmo um possível fracasso, né? Você não pensa de que, nossa, vai ser top, eu vou aprender. E se eu não ganhar, tá tudo bem, porque não depende só da sustentação oral, gente. É o que a gente falou de se ressignificar. Não depende só da sustentação oral. Sustentação oral não é uma ferramenta para você ganhar ou perder. Na verdade, é um veículo de transformação da sua carreira. Você vai ali, você vai fazer o seu melhor. E se você não conseguir, tá tudo bem. Porque você expôs a sua advocacia, você deu visibilidade ao seu conhecimento. Tem um bocado de gente ali olhando, lhe respeitando enquanto advogado. E é isso que você tem que sentir. E não que, meu Deus, vai dar tudo errado. Porque imagine, Fernando, o pior cenário que pode acontecer ali é você perder. Ok, pronto, perdi, vou pra casa, aprendi. E você estava falando sobre... Você estava falando sobre a questão de você visualizar o que você vai fazer. Você está em frente ao espelho, visualizar tudo que você vai fazer. E isso eu aplico em tudo na minha vida. Em toda a audiência, em tudo que eu faço, eu sempre aplico essa visualização positiva. É assim que eu chamo. Então eu vou lá, poxa, o que vai acontecer durante a sustentação oral, durante a audiência, durante o processo? O que vai acontecer? Então eu penso em todas as possibilidades. Vai lá, eu vejo que tudo ocorreu de forma positiva. E aí eu vou para a audiência, vou para a sustentação oral, eu vou para qualquer lugar com esse pensamento, já tenho praticamente meio caminho andado que vai dar certo. Tá? Se a pessoa for com um pensamento negativo, como você está falando, já tem meio caminho andado para dar errado. Exato. Exatamente. E quando a gente olha para o outro colega, o que eu estava falando de ressignificar, né, e você não vê também a outra parte, porque você está ali, gente, você está lutando no processo para defender os interesses do seu cliente. Mas o outro advogado, ele também está fazendo o mesmo. E repare, aquele outro advogado pode ser seu futuro parceiro de trabalho e o processo lá na frente. Então, vocês, enquanto profissionais, estão ali para representar os seus clientes e não para botar fogo no parquinho, gente. Não é assim. Então, assim, eu sempre oriento também todos os meus colegas e todos os directs que eu recebo, são nesse sentido também. Já tô com medo, porque o outro advogado é mais experiente. Respeite o outro colega, que você vai ser respeitado. E se por acaso acontecer alguma coisa que você não for respeitado, aí sim você tem que se impor. Doutor, me respeite, eu sou advogado, estou fazendo meu trabalho. Da mesma forma que eu respeitei o seu direito de fala, eu quero que o senhor respeite o meu.
Com Pronto, sempre certeza. para se exaltar, gente. Não precisa brigar, não precisa gritar, tá? É a E forma de se posicionar, né, doutora? Se você se exato. posiciona como uma autoridade, você vai ser uma autoridade aonde você estiver. É a forma que você se posiciona, não é a forma como as pessoas estão falando de você, né? Poxa, o Fernando aí fala muito errado na live. O Fernando não sabe conversar durante a live. Tudo bem, mas eu estou aqui fazendo o meu melhor. Eu não estou nem aí para a opinião de ninguém. Eu faço a minha parte. Muita gente fala assim, poxa, o mundo está tão ruim, as pessoas estão ruins, né? O presidente está ruim, meu prefeito está ruim, mas não faz nem a sua parte, né? Comece fazendo a sua parte, faça a sua parte, transforme o mundo em algo melhor e aí sim começa a dar tudo certo na sua vida. É assim que eu penso, né? Eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho esse problema também. É um problema e é aí também uma coisa boa, né? Eu adoro, Fernanda, adoro. E eu aqui, que já veio com o coração pra live, pedindo, pelo amor de Deus, gente, fica aqui comigo. Eu venho pra live assim. Vou aderir a esse coração da live, porque não é todo mundo que fica clicando no coraçãozinho que aparece aqui, viu? Tem que Pois clicar é, bastante. pois é. Se eles não clicam no coração, eu já dou aqui meu coração pra eles, ó. Eu dou meu coração. Fernando, isso que você falou, velho, é muito bom, porque a gente tem que gostar muito do que a gente faz também, né, Fernando? Porque, velho, a advocacia, o povo assim, a advocacia é para corajosos, não sei o quê. Sim, a gente tem que ser corajoso para ser feliz. A gente tem que ser corajoso Verdade. para fazer o que a gente quer. Porque sempre vai haver algum tipo de conspiração existente no mundo. Ou vão dizer, o mercado está saturado. Ou vão dizer, você não fala direito. Ou então, como é que você faz a sustentação oral se você fala gaguejando, se você não fala. Sempre vai haver algum tipo de conspiração, gente. E principalmente na sustentação oral ou na audiência ou qualquer trabalho externo que você tem que se expor, existe uma vulnerabilidade social, porque as pessoas esperam uma coisa de você. Mas o fato é, o que é que você espera de você enquanto profissional? Você está dando o seu melhor? O que o Fernando falou aqui? Estou dando o meu melhor aqui na live. Fernando, quem foi que disse, pelo amor de Deus, que você fala errado ou que você não fala bem? Essa pessoa, tchau, essa pessoa dá tchau. Nem entra aqui, viu? Pelo amor de Deus. Olha Fernando, aqui, você ó. é maravilhoso, você incentiva as pessoas, você motiva as pessoas. É isso que a gente precisa, de alegria. Obrigado. Ambiente jurídico não tem que ser chato, não. A gente tem que compartilhar da melhor forma possível para mostrar para as pessoas que a gente é feliz com o que a gente faz. Como é E, que eu vou assim, é um motivar? tabu muito grande, né? O advogado ser gente Exato. boa, o advogado ser descontraído. É um tabu ainda a gente falar assim, dessa forma. A gente fala assim, o tal juridiquês ainda é um tabu. As pessoas gostam que o profissional, o advogado, seja formal, ande de terno e gravata, que sempre esteja bem alinhado, que a forma que ele vai falar tem que ser uma forma mais complicada para outra pessoa, né? Nem para outra pessoa ver e achar, poxa, aquele ali, viu? Como é que ele fala, né? Nem entendi nada, mas com certeza foi alguma coisa boa, né? Sempre vai ter isso, as É. pessoas sempre vão julgar, né? Aqui, ó, o Anderson colocou aqui, ó, uma vez já chamei o juiz de má em uma sustentação oral. Já chamou de quê? De mala? Má. É Ah, tipo uma gíria aqui no Ceará, sabe? sim. Ei, má. É como se estivesse chamando a pessoa, sabe? Ei, má. É uma coisa muito informal, no caso. Meu filho se passou despercebido, ótimo, viu? Porque eu já vi situações também aqui que o colega chamou vocês e ele foi meio que repreendido. Mas, assim, isso também faz parte do treinamento, viu, gente? A maioria dos magistrados tratam os advogados como doutores. Então, só seja recíproco, apenas isso. Doutores, vossas excelências e prossiga. Se passou despercebido, eu espero que sim, para você não ter passado por nenhum constrangimento e segue em frente. E também, meu amigo, se passou, é como o Fernando falou, aprendizado, segue em frente. Se você baixar a cabeça, é pior ainda, tipo, segue. É carinha de pau também, né, Fernando? Com De certeza. vida dos Tem que 30. ser, né? Tem que ser cara de pau. O advogado tem que ser cara de pau. Né? O Plutarco perguntando, ele é um advogado aqui de Sobral também, ele é até um dos convidados do podcast que eu tenho também com jovens advogados, e ele está perguntando se você é baiana, que ele disse seu sotaque, ó, é inconfundível. Baiana, Salvador, Bahia, isso mesmo. Fernando, deixa eu te falar. Outra coisa também, que é um mito muito grande que a gente coloca com relação à sustentação oral, é que a gente tem que fazer uma apresentação de televisão. Ou então uma tese de mestrado. Porque as pessoas ficam tão preocupadas com o que vão falar. Aí ficam nervosas demais. Aí tem que citar a jurisprudência, tem que citar o artigo. E se eu citar o artigo errado? E se eu falar isso errado?
né? E tem que fazer muito compenetrado e tem que repetir 1000 vezes, porque, né, que são a Fátima Bernardes da sustentação oral. E, pessoal, não é, velho, não é assim. E aqui eu compartilho com vocês também a minha experiência com o maior amor do mundo, principalmente quem atua no juizado. O magistrado que está lá, sabe o que é que o magistrado quer? Que você seja rápido e objetivo, porque ele quer julgar o maior número de processos possíveis. Fernando, eu fiz aqui uma Eu acho live. que o juiz sempre vai querer isso. Não importa o que for, tem que ser rápido e objetivo. Eu fiz uma live aqui com um colega, que ele tem um perfil Juizado Descomplicado, é Felipe o nome dele, ele é assessor de magistrado. E a gente fez uma live, o tema da live foi: será que a sustentação oral realmente influencia na decisão? Esse foi o tema da live. E foi muito legal essa live, gente. Se vocês quiserem ver, tá aqui no meu perfil. E ele comentou comigo que ele faz 95 sentenças em uma semana. Agora, imagina essa pessoa que faz 95 sentenças em uma semana. Ele falou, e eu comungo com esse pensamento: se você vai fazer a sustentação oral, você tem que ir no ponto conflitante. Porque o magistrado já sabe qual é o direito discutido, ele já sabe qual é o artigo de lei, ele já sabe qual é a jurisprudência daquela turma. E às vezes tá de saco cheio já. Oi? E às vezes tá de saco cheio já, só quer ouvir ali o que você tem que ser objetivo, né? Só quer ouvir uma vírgulazinha ali de toda a sustentação oral que vai servir em algum momento para ele. Exatamente. Às vezes, muitas vezes, é um documento que você aponta. Principalmente no juizado, e eu repito que é onde eu atuo, 100% da minha atuação hoje é no juizado. Tem momentos da minha sustentação, Fernando, que eu já começo a sustentação dizendo: já conheço o entendimento de Vossas Excelências, eu só queria apontar que o documento referente a tal e tal situação está na página tal. Pronto, ele olhou o documento, ok, doutora. Pronto, faz e resolveu, acabou. Então, gente, o que você precisa na sustentação, muito mais do que a oratória, né, que sim é importante para você perder o medo de falar, de ir lá encarar a situação, é você ter uma estratégia específica de assistir a turma, como a gente falou, de pesquisar jurisprudência e saber: olha, o que vai fazer diferença nesse processo aqui é esse documento, é esse contrato aqui, é essa cláusula aqui que eles não viram lá. Então, o que eu tenho que falar é: ó, doutor, a cláusula tal está dizendo isso e não foi observada. E está em tal documento. Pronto, seja específico, porque o que a gente falou, eles estão ouvindo ali 50 sustentações, 50 advogados diferentes, às vezes diversas E coisas. agora, e agora, de forma virtual, até tinha um colega, a Ana Larissa, tinha comentado lá no início da live, né, que tinha facilitado também o jovem advogado estar inserido na sustentação oral, porque agora é virtual, você faz no seu escritório. Né? E a gente vê vários casos aí na internet que alguns juízes estão dormindo durante a sustentação oral, né? Alguns desligam a câmera, alguns não estão nem aí com o que você está falando. Então, assim, é um meio hoje acessível para o jovem advogado iniciar, mas eu acredito que não tem nada melhor que a prática, né? A prática ali presencial. Fernando, é verdade. A gente perdeu esse contato mais próximo, né? E até a empatia, vamos dizer assim, de você falar olho no olho, de você fazer aquela argumentação mais próxima, né? Porque até a sua própria postura enquanto advogado, aquilo conecta, né? Com a outra pessoa que está ali te ouvindo. Então, a gente perdeu, assim, um pouco isso na videoconferência. Mas, assim, tem outras dicas, tem outras coisas que a gente pode fazer para chamar atenção. Por exemplo, introduzir o nome do magistrado no meio da sua sustentação. Então, doutor João, eu gostaria que o senhor percebesse que tal e tal e tal. Porque automaticamente a pessoa levanta a cabeça. Né? Quando você fala, se estiver dormindo, acorda naquele susto. Então, assim, gente, nunca a gente vai conseguir resolver todos os problemas. Mas lembra que eu falei? Foca no que você tem controle. Então, a sacada é: o que eu posso fazer para chamar mais a atenção dele nesse posicionamento aqui específico? Então, doutor, não sei quemzinho, eu já vi que o senhor decidiu aqui semana passada sobre isso. Eu só queria informar que o mesmo processo, a mesma demanda e documento em tal e tal coisa. Porque isso, inclusive, mostra que você conhece aquele ambiente, que você está atento às decisões. Então, é o mais importante, né? É o mais importante você ter conhecimento do ambiente, de decisões anteriores, da forma que o juiz julga, da forma que ele não julga. Então, tudo isso é importante durante, né, a sustentação. Exato. Ele até para prestar mais atenção no que você vai falar, porque ele, poxa, essa pessoa vai me falar alguma coisa diferente do que eu estou acostumado. Né? Então, assim, não tem perfeição, gente. Não tem perfeição. Tem o melhor que você pode fazer pelo seu processo, pelo seu cliente. E acredite, o cliente admira o advogado que vai lá e faz.
mesmo que você não consiga o resultado específico que ele quer, ganhar aquele processo, porque ele entende que é todo um conjunto, são as decisões, é o convencimento do magistrado, são as provas que tem no processo. Mas quando você luta pelo cliente até o fim, né? E o cliente vê muito isso do externo, né? Quando o advogado despacha com o juiz, quando o advogado faz sustentação oral, quando faz uma boa audiência, ele não, esse advogado é retado. Então, o cliente ele tem essa percepção do advogado. Então, quando você se coloca nessa situação de fazer isso pelo cliente da melhor forma possível, ele tem uma admiração por você. Eu já tive situações, Fernando, também de eu não conseguir o êxito, né, como o cliente gostaria, mas ainda assim o cliente me elogiar. Porque ele falou assim para mim, doutora, palavras do cliente, gostei porque a sustentação foi super individualizada. Ou seja, eu falei, ele sentiu a conexão, ele sentiu que eu realmente estava falando do processo dele, que eu defendi a situação dele, que eu apontei as coisas específicas dele. Então, o que o cliente quer naquele momento ali é isso, se sentir representado por você. Então, eu peguei só uma palavra do que você falou, que é essa questão da conexão. Porque pessoas se conectam com pessoas. Tá? Quando você faz essa sustentação individualizada, né, o seu cliente, o juiz, quem estiver próximo, vai perceber que você está a fim de ganhar esse caso, que você se dedicou, que você estudou, que você está lá realmente para mostrar a sua capacidade e o direito do seu cliente. Exato, exato. Eu acho que isso faz muita diferença. Inclusive, Fernando, isso mostra para os outros colegas que estão próximos de você que você é uma possibilidade de parceria, que eles podem contar com você, né? Que você é uma pessoa determinada, que você está enfrentando aquela vulnerabilidade, aquela situação. Porque eu costumo dizer também que quem faz sustentação oral faz audiência, faz despacho, faz qualquer coisa. Porque sustentação oral no juizado, eu estou ali diante de 3 magistrados. Se você está no tribunal, você está diante de 5. Se está no STF, está diante de 7. Imagine quantas autoridades, né? Vai aumentando, vai piorando. No início da minha carreira, eu tinha muito medo de fazer audiência, muito medo. E lá no escritório, eu sou contratado no escritório, né, no início da carreira, e aí eu tinha bastante medo de fazer audiência pelo medo de errar. Eu tinha medo de falar alguma coisa errada, de durante a audiência não me posicionar da forma correta. E hoje eu estava fazendo uma audiência trabalhista, e aí eu percebi o quanto eu evoluí com a prática. Eu estava conversando com a juíza como se fosse uma amiga, né? Estava conversando até com o meu sócio que estava fazendo audiência, o nome dele é Frank Sinatra, e a juíza estava brincando. Como assim, Frank Sinatra? É por conta do cantor? E aí eu falei assim, doutora, é porque você não conhece o nome do irmão dele. Aí ela, como é, doutor Fernando? Eu, Shaoli. Aí pronto, começamos a achar graça aqui durante a audiência. E eu percebi o quanto eu evoluí lá do início da advocacia com aquele medo de errar, aquele medo de falar, aquele medo de errar a palavra aqui, ó. O Plutarco até colocou aqui, ó. Uma cliente estava tão nervosa que chamou o juiz de Vossa Majestade. Pronto, eu com certeza falaria isso. Eu, no início da advocacia, eu tinha bastante medo de errar até a forma de eu falar com o juiz e com a juíza. Então, assim, é prática, né? É você estar falando várias coisas da sua prática realmente. Você foi lá, fez várias sustentações orais, a primeira talvez não foi bom, a segunda, a terceira, a partir da quinta foi ótima, começou a evoluir, e agora você chega lá e é um destaque. Você melhora muito exatamente isso que você falou, a prática. Você melhora com a prática. E, gente, esse médium inicial é normal. E não se deixem paralisar por isso, não. Procurem só entender como funciona aquela situação, né? Procurar um conhecimento prático sobre aquilo. Visita aquele local. Não deixe de fazer, porque a sustentação oral, como eu disse e repito, eu gosto sempre de frisar, ela dá muita visibilidade a você. Principalmente nesse momento de videoconferência, Fernando. Às vezes eu recebo demanda de outros escritórios, né? Um colega que me vê sustentando e fala assim, doutora, eu não tenho tempo, não é nem porque ele não gosta, talvez ele não tenha tempo, né? Doutora, eu não tenho tempo de acompanhar as turmas recursais, eu queria passar essa diligência para você, como é que a gente faz? Te vi sustentando lá. Porque é só ligar o YouTube. Hoje é só ligar o YouTube que a pessoa vê sua atuação. Então, é também uma forma de você mostrar um pouco do seu trabalho, é uma prospecção indireta de clientes, né? Porque as pessoas estão ali, está acessível. Inclusive, o advogado que trabalha em escritório, Fernando, ele não pode dar mais um migué. Como diz aqui na Bahia, um migué, quer dizer, uma enganação, fazer aquela enganação. Aqui também se usa o migué. Migué, se usa o migué. Não pode fazer aquela enganação de fingir que vai sustentar e não sustentar e só ir acompanhar o voto. Porque tem situações que acontece isso, enfim. Tá todo mundo te vendo, tá acessível, né? Todo mundo tá vendo a atuação do magistrado, inclusive, e a sua, enfim. Então,
o seu posicionamento ali, é muito bom você ir tentar, mesmo que seja ruim a primeira, porque aquilo ali vai te fortalecer muito. Gente, e isso que o Fernando falou também, dele se sentir bem, né, com o ambiente. Quando você chega naquele local e o magistrado te cumprimenta e lembra seu nome e fala, doutora, que bom que você apontou esse documento. Poxa, você se sente super feliz. Sabe, a primeira vez que eu recebi um elogio, que o magistrado falou, não, doutora, muito bom esse esclarecimento. Meu Deus do céu, pra mim foi melhor do que a própria procedência. Nem dormiu. Foi, eu fiquei, meu Deus, que massa. Tipo, agora sim sou uma advogada de sucesso, agora eu sou uma advogada, agora sim, sabe? E dependeu só de você. Exato. Né? Com certeza você não escutou nenhuma crítica no início que você estava fazendo, de algum advogado falou, nossa, você vai lá fazer isso, mas não precisa não fazer sustentação oral. Ou um advogado que falou, nossa, você nem fala tão bem, ou uma pessoa que criticou, ninguém tá nem aí para isso, sabe? As pessoas de sucesso não escutam pessoas fracassadas, pessoas que nunca construíram nada e que querem dar conselhos construtivos, né? Exato. Gente, tem muita gente assim, e é por isso que eu gosto de dividir, Fernando, conhecimento com gente que nem você, que tá super pra cima e motivando. Porque a gente tem que perder esse medo também de se expor, gente. A rede social aqui é um ambiente muito bom para você falar sobre isso, pra gente falar Iniciar, né? Exatamente. Ó, quando eu me formei em 2009, Fernando, 2009. Já tenho mais de 10 anos de formada, né? Na época eu trabalhava no serviço público ainda, depois saí, tirei a OAB. Minha OAB vai fazer 8 anos agora. Então, no meu início, para eu achar um curso de prática, era difícil. Tinha cursos específicos, assim, né? De mais famosos que você ia fazer. Eu já gostava do curso online, porque eu já me formei, eu já tinha uma filha pequena, então eu não gostava muito de sair de noite, porque eu tinha ela, enfim, para tomar conta, tinha essa situação específica minha. Então, eu já aderia ao curso online, eu já gostava de estudar pela internet por conta disso, mas eu tinha poucas opções. E hoje em dia, quando a gente olha e vê, meu Deus, tanta opção e tanto conteúdo gratuito. No né? YouTube, em qualquer lugar, no Instagram, a gente encontra conteúdo gratuito muito fácil, né? O conhecimento tá agora muito fácil. Você só não adquire conhecimento hoje se você não quiser. Você, poxa, eu não quero aprender nada. Aí você não aprende. Mas até sem querer, às vezes, você está lá no Instagram, aparece uma notícia, alguma informação e você acaba aprendendo de uma forma ou outra, né? Exato. Hoje em dia é muito acessível e todo mundo que quer, Fernando, consegue, sabe? Todo mundo que quer consegue. Depende muito de você e a gente precisa colocar isso na nossa cabeça de que o que é que eu tô fazendo hoje pela carreira que eu quero o ano que vem? Porque o imediatismo também, o imediatismo torna a gente ansioso e frustrado demais na nossa carreira. O que acontece? A gente sai da faculdade, a gente quer o cliente grande hoje, a gente quer o processo grande, a gente quer cobrar caro, e você não sabe nem como fazer isso. A verdade é essa. Porque você não tem prática nenhuma. Você não sabe nem como cobrar para o seu cliente. Você não sabe nem o que você vai fazer direto naquele processo. Mas você não tem paciência. Então, uma das principais dicas que eu dou para o jovem advogado, e eu também não considero jovem ainda, tá? Digam o que quiser. Gente, tenham paciência. A gente planta para depois colher. As coisas são aos poucos. Eu estou plantando coisas hoje que eu sei que eu vou colher ano que vem, daqui a 2 anos. E hoje, frutos que eu estou colhendo hoje são coisas que eu plantei há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então, você tem que saber que a advocacia é isso. Aliás, a advocacia não. A vida em qualquer coisa que você queira fazer bem, um alicerce bom, é isso. Porque é isso que vai te fortalecer. Então, Fernando, essa live aqui que a gente está fazendo hoje, 9 de junho de 2021, ela vai ficar aqui, ela pode ser vista ano que vem pelos nossos colegas. E eles vão saber que, nossa, há 1 ano atrás, Michele e Fernando já estavam aqui fazendo live falando sobre isso. Então, nossa, essa autoridade que eles têm agora não foi construída agora em 2 dias. São pessoas que estão fazendo isso há um tempo já, que estão se dedicando a compartilhar conhecimento há um tempo. Então, se dediquem a começar, gente. Não espere a perfeição, não espere estar pronto. Não existe isso de estar pronto. Está pronto agora. Tá pronto, existe esse processo, chamado processo. Você tem que respeitar o processo. Você não vai sair da faculdade com seu cliente batendo na sua porta do seu escritório. Você não vai sair do escritório sabendo como é que age numa delegacia, no fórum, no juizado. Tudo isso você vai adquirir com o processo que existe. Não é hoje, não é amanhã, é daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos de advocacia, talvez você esteja preparado 100%. Agora, é como você falou, não esperar estar perfeito.
Assim, o meu projeto, como foi que começou? Projeto Jovens Advogados, que a gente entrevista, né, advogados para repassar a sua experiência para jovens advogados não cometerem os mesmos erros. É isso que eu penso. E aí o nosso projeto surgiu numa terça-feira. Eu falei, poxa, como é que eu posso criar network entre as pessoas? Porque assim, eu sou desconhecido aqui na minha cidade, eu venho de outra cidade, não sou de Sobral, sou mais interior ainda, sou de São Benedito, não sei se você já ouviu falar, talvez não, mas eu sou do interior do interior. E aí, quando eu cheguei aqui, poxa, ninguém me conhece, como é que eu posso fazer alguma coisa nas redes sociais que vão me conhecer? Pronto, eu ir para o Instagram ou ir criar um podcast. Então, para a minha ideia, surgiu numa terça-feira. E aí eu convidei um estagiário lá do escritório e falei, poxa, tu quer fazer um podcast comigo? E ele, quando? Aí eu, amanhã não dá, mas quinta-feira. Então, na quinta-feira eu comecei o meu podcast. E virou o que virou, um projeto hoje que a gente está concorrendo ao prêmio Inovare, tá bom? Na área de advocacia. Então, começou numa terça-feira, eu não tinha microfone, eu não tinha celular bom para fazer live, eu não tinha estrutura nenhuma, a gente foi pedindo emprestado, tem uma televisão, tem um microfone emprestado, você tem um sonzinho emprestado para a gente colocar uma música durante a live. Então, tudo isso é um processo. Hoje a gente tem estrutura, hoje a gente tem a ring light que a gente não tinha, a gente tem microfone, tem um celular de qualidade. Então, tudo é um processo que você vai passar na sua vida para você ter sucesso. É isso. Exatamente. Fernando, que massa, velho. Você está concorrendo. Eu vi mesmo você falando sobre isso. E fale mais sobre esse projeto aí. Vamos abrir um parêntese aqui. Como é esse projeto aí? Como foi que surgiu essa ideia e tal? Fale aí sobre isso. Nosso projeto realmente... Coração pra você, viu? Vou torcer super. O nosso projeto começou com um podcast, né? Como eu tô falando. Eu queria fazer network com as pessoas, com advogados que tinham uma experiência que pudesse agregar valor na minha vida. Então eu pensei, poxa, vou fazer um podcast que eu consiga entrevistar, né, as pessoas e assim eu vou adquirir um conhecimentozinho. Vou pegando de um, pegando de outro. E era para mim, né? Eu pensei, poxa, vai me ajudar bastante, porque eu vou começar a aparecer nas redes sociais. Só que tomou uma proporção maior que vários jovens advogados se identificaram com o projeto, né? E passaram a fazer convites, a se convidar a participar de live. Eu, poxa, isso aqui eu posso ajudar muito mais pessoas. Então, eu posso ajudar não só o jovem advogado, eu posso ajudar um acadêmico também de direito que está saindo da faculdade e ainda não sabe como começar, em que área atuar, o que fazer. Então, o projeto é isso, é ajudar o jovem advogado, o acadêmico, a se destacar e inovar no início da carreira. Por que inovar, Fernando? Porque está cheio de mesmice. Tem muita gente aí que vai só para uma área, que já está certa, a área trabalhista, a área previdenciária, a área criminalista, e não abre os horizontes. E também não vem para as redes sociais. Eu acho que o jovem advogado que não está na rede social, em algum momento vai desaparecer. Tá? Quem não está na rede social é assim como as empresas, em algum momento vai desaparecer. Tá? Porque aqui é o nosso perfil nas redes sociais, é o nosso escritório agora. É onde a gente mostra o nosso serviço, o nosso trabalho, nossos clientes, o que a gente está fazendo, né? Então, o projeto é isso, valorizar o jovem advogado, ensinar, levar conhecimento para eles e pegar o seu conhecimento de sustentação oral e levar para o acadêmico, para o advogado que ainda não fez a sustentação oral porque está com medo. Aí você foi lá, passou várias dicas, aí o cara vem e depois fala, Fernando, depois daquela live, minha vida mudou, ou então comecei... O doutor trabalhista empresarial está aqui, está falando comigo. Poxa, Fernando, comecei aqui meu perfil inspirado em você. Então, são coisas que agregam valor na minha vida e na vida das outras pessoas também, né? Fernando, realmente muito gratificante, porque essa sensação que você tem também, eu também sinto quando os colegas mandam para mim, doutora, me ajude com isso, ou então nunca fiz, o que é que eu faço? Às vezes é uma dica simples, né? Porque para mim é simples, porque eu tô ali, eu não só faço como eu assisto também, eu gosto, eu não sei porquê, às vezes eu acho que eu sou maluca, que eu tomo um café e boto ali a sessão e fico assistindo. E às vezes eu até compartilho aqui com meus colegas, gente, aconteceu isso, dou uma dica sobre uma decisão, porque eu acho muito legal. Mas eu recebo direto também no direct as pessoas falando, nossa, que bom que você faz isso, que bom, porque isso incentiva. E é realmente, gente, a gente se sente feliz também, eu me sinto assim, acho que o Fernando também, quando a gente incentiva outras pessoas. Porque esse medo também que você tem aí, que está assistindo a gente, acredite, é um medo que muita gente tem, é um medo que eu tinha quando eu comecei, que às vezes eu tinha poucas pessoas para compartilhar esse medo. Que às vezes também a gente está aqui na rede social, Fernando, para a gente falar nossas vulnerabilidades também, nossos erros, a merda que a gente fez. Eu já tomei carão de juiz. Já aconteceu várias coisas, gente, que depois eu posso contar tudo para vocês aqui, uma live especial de perrengues.
Mas se a gente não vem aqui falar, nossa, isso tudo você supera, isso tudo te Porque fortalece, né? alguns advogados pegam a profissão como uma perfeição, né? As redes Exato. sociais são usadas só para mostrar aquela perfeição, aquele processo ganho, né? Aquele juiz que elogiou ou aquele cliente que elogiou, mas o que acontece por trás ninguém gosta de falar. Lá no meu Instagram tem várias mensagens que eu coloco, né? Sobre a prova da OAB, sobre como conquistar um cliente, né? Foi difícil, é muito difícil conquistar a prospecção de cliente no início da advocacia. É muito complicado. Então, quando a gente começa a compartilhar isso, outras pessoas se identificam, né? E pensam, poxa, não é só ele que está passando. Então, não, o problema não sou eu, o problema é em geral, né? Então, a forma que a gente trabalha hoje nas redes sociais, de inspirar as outras pessoas, né? A gente só recebe em dobro sempre. Sempre eu falo isso. Exato. Quando você faz uma coisa boa, você recebe em dobro. Então, se você tem um conhecimento, você está assistindo a live agora, e você está ali, poxa, eu sei fazer um cálculo trabalhista, por exemplo. Se você Exato. sabe fazer isso, alguma pessoa aqui que está na live não vai saber fazer. E você pode ensinar ela, pode começar a fazer cálculo trabalhista agora no seu Instagram. Se você sabe como é que se posiciona numa delegacia, né? Então, outra pessoa aqui não sabe ainda como é que faz isso. Você vai lá e vai ensinar essa pessoa vai ser agradecida pro resto da vida para você, né? Exato, exato. É uma situação específica, né, Fernando? Porque é exatamente o que você falou também. É muito bom quando a gente vem aqui falar de sucesso, é muito bom quando eu venho aqui falar, nossa, eu consegui, nossa, minha carreira está crescendo. Mas é bom também a gente dizer para você que é perrengue, né? Eu nunca tive escritório físico, por exemplo. Eu nunca tive escritório físico. Eu comecei sem escritório físico. Eu comecei fazendo correspondência jurídica para outros advogados porque eu tinha vergonha de atender o cliente. Porque eu não sabia atender o cliente. Eu não sabia o que eu ia pedir para o cliente. Então, eu comecei a entrar em contato com outros advogados, porque eu estagiei muito também, tive essa experiência boa. Então, eu mandava currículo e falava assim, doutor, se tiver uma audiência para fazer, me chame. Se tiver um protocolo para fazer, me chame, porque eu queria estar no meio. Mas eu tinha vergonha de iniciar com o cliente sozinha, eu tinha insegurança. Então, essa também é uma dica boa que eu dou. Comece, mesmo que seja com outro colega. Chega para aquele teu colega mais experiente e fala assim, ó, qualquer coisa que tu tiver para fazer, tu me passa. O que tu não quiser fazer, tu me passa. Porque é um ambiente que você vai, gente, que você já quebra o gelo. É tão legal quando você vai no cartório e o servidor te conhece. Ó, doutor, porque o advogado que tá sempre ali, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Você é Com a perna do certeza. seu processo, né? Você tem que saber isso. Então, muitas vezes a gente tá ali. E esse convívio te ajuda muito a crescer e a ganhar desenvoltura. Então, começa pequeno, gente. Começa a resolver situações de direito do consumidor ali da tua própria família. O juizado hoje é uma porta muito boa para a jovem advocacia, porque é um procedimento simples, oralidade, simplicidade, objetividade. Começa. Tem tanta coisa acontecendo agora na pandemia, muito produto pela internet que não chega, coisa quebrada na tua própria família. E vai ter situações. Resolve aquilo, que isso vai te dar confiança para você começar. Isso vai te dar confiança, você vai dizer, olha só, isso aqui funciona, né? Tem muita gente que quer construir a petição perfeita, a sustentação perfeita, a audiência perfeita. Não é assim, gente. Faz Tem o uma frase melhor muito boa e sobre isso. começa. Feito é melhor do que perfeito. Às Exato. vezes a gente fica naquela questão de perfeição e acaba deixando ou enlouquecendo, você, poxa, não está perfeito, eu não vou entregar essa petição dessa forma. Ou você Exatamente. faz, dá o seu melhor e entrega, é muito melhor do que você fazer algo perfeito e não entregar de forma alguma, né? Exato, exato. Isso você tá fadado a tomar antidepressivo. Já pensou se eu quiser tudo perfeito na minha vida? Meu Deus do céu. É E difícil, viu? a perfeição é uma ilusão da nossa cabeça, né, Fernando? Porque não existe. Sempre vai ter alguma Não coisa pra existe. melhorar. E beleza, gente, ó. E é Gaguejei ótimo, né? agora. Gaguejei agora nessa sustentação. Por que eu gaguejei, meu Deus? Talvez eu tenha falado rápido demais. Então, da próxima, vou tentar falar com mais calma. Vou fazer um treino de respiração. Vou procurar. É o que a gente falou aqui, ó. YouTube tem tantas coisas sobre dicção, oratória, respiração. Muitas vezes, gente, o teu problema é um problema interno. Não é nem conhecimento jurídico, nem oratória. Às vezes tu tá estressado, às vezes tu tá se sentindo inferiorizado com alguma coisa que tá acontecendo dentro de você que você não resolveu e aquilo tá te amarrando para você crescer. Então, muitas vezes você tem que parar e entender um pouquinho o que que tá ocasionando isso em mim, né? Por que eu tô me sentindo assim inferiorizado? Essa Por que autocrítica eu é tô muito assim? importante. Exatamente. Para você poder crescer. Fernando já tem 50 minutos, menino. E Ixi, eu podia Maria. ficar aqui mais 2 horas. Pois vamos ficar hoje. Eu faço lá no meu Instagram, às vezes, né? Quando não tem live, por exemplo, eu faço a live infinita. Então eu entro sem nenhum assunto
específico, coloca a live, o pessoal vai entrando, ei, quer participar da live agora? Aí o pessoal, eu não, tô todo descabelado, principalmente mulher. Deixa eu pelo menos me ajeitar aqui para eu participar. Eu faço live de 2 horas aí, live infinita que eu chamo no meu perfil. Eu já vi essa live infinita aí. Da próxima vez eu vou solicitar lá, viu? Pra eu entrar e a gente Pronto, vou aceitar, viu? Mas, Fernando, eu vou terminando essa para a gente não se alongar muito e também para o pessoal ficar com conhecimento mais objetivo também, porque é interessante que não seja cansativo também, que seja prático, tá? Então, eu vou terminar dando só 3 dicas para quem nunca fez sustentação oral. E assim, 3 dicas matadoras, gente. Se você tem uma sustentação semana que vem, tá? E você tá com muito medo. A primeira dica foi aquela que eu falei. Assista a sessão. Hoje em dia tem no YouTube, gente. Tá muito prático. Aqui TJ Bahia disponibiliza todas as sessões no YouTube. Então assista, tá? Assista e assim, conheça a plataforma da videoconferência. Entre com antecedência, veja onde os botões de áudio, de câmera, para você não ficar nervoso. Porque se você já é ansioso, um errinho ali, você pode ficar todo desconcertado e aí você já esquece. Treine a sua fala com antecedência, marque lá os pontos do seu processo, onde é que está documento tal, documento tal, documento tal. E treine a sua fala para ela poder caber nos 5 minutos. Juizado, como eu disse, rápido e objetivo, 5 minutinhos. Treine a sua fala mesmo, não tem vergonha, gente. Quem tem boleto não tem que ter vergonha, Fernanda. É uma frase que eu gosto também, viu? Ótimo, viu? Gostei dessa frase, viu? Quem tem boleto não tem vergonha. Se você quer crescer, você vai conseguir sim, só depende de você. Então faz aquele treinamentozinho de gravador de voz mesmo. Vê se tua argumentação tá cabendo nos 5 minutos, tá? E pronto, seja objetivo, treina e vai fazer, gente. A primeira vai ser muito ruim, a segunda vai ser mais ou menos, depois melhora. Não, esse negócio de fracasso não existe não, gente. É o que o Fernando falou no início. Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Você precisa dar esse primeiro pontapé que os outros vão ser muito mais tranquilos. E pode ter certeza que a tua sensação depois que você fizer essa primeira, você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir, nossa, consegui. Porque é um obstáculo que você... Não existe melhor sensação que essa. Exatamente. É um obstáculo que você superou, aquilo coloca uma energia em você, na sua profissão, sabe? Na sua autoestima, gente, na sua autoconfiança muito grande. Então, faça o melhor possível e para de se comparar com os outros, tá? Cada um tem a sua vida, você não sabe o bastidor da outra pessoa. Foca no seu, foca na tua melhora. O importante é tu ser 1% melhor, né? Tem essa frase também. Seja 1% melhor todo dia. Faz a tua parte que eu tenho certeza que dá certo. E agora, Fernando, eu vou passar a palavra para você. Eu quero que você termine do jeito que você quiser, dando dicas também pro pessoal sobre medo e início de carreira. E muito obrigado, viu, Fernando, por estar aqui comigo. De nada. Olha, vou dar uma dica para quem está assistindo a live, quem ficou até o final vai pegar uma dica muito importante que eu já tinha comentado aqui com você. Fracasse muito, muito. Tenha medo, tenha muito medo. Mas quando for fracassar, beleza. Mas nunca fracasse nas mesmas coisas. O que você já fracassou, o que você já teve medo, já passou. Serviu de aprendizado. Agora, é bola para frente, sempre buscando esse 1% melhor. Então, eu tenho certeza que se você for um jovem advogado dedicado, que você quer aprender realmente a sustentação oral, que você quer aprender a ir para as redes sociais, que hoje o jovem advogado tem medo da opinião alheia, né? Medo de fazer um stories, medo de gravar uma live. Tá bom? Se você ainda tem medo, vai com medo mesmo. A gente começa assim, o ser humano é assim, é normal, é fisiologicamente, é assim o ser humano que foi feito. Então vai com medo mesmo, mas depois a recompensa é muito maior. Então queria agradecer, doutora, por ter me convidado para essa live. Foi sensacional aqui o clima aqui é alto astral, né? Muito legal a nossa live. Então, foi um prazer estar participando com você. Quando precisar, eu estou sempre disponível. Sou o rei das lives que me chama aqui no Sobral, porque eu faço live sempre. Então, se você precisar de live, qualquer coisa, estou aí disponível para você aí, tá bom? Tá certo. Fernando, muito obrigado. Coraçãozinho para você de novo, meu amigo. Muito obrigada. Eu também estou aqui à disposição. Salvador tá aqui te esperando para você vir visitar. Vamos lá, povo do... E conte comigo também, meu amigo. Estamos aqui para dividir conhecimento, compartilhar experiência, viu? Um beijo. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deixa eu só tirar o print aqui, né, na foto. Faltou, tira. Né? Voltei. Tira. Aí, tira os comentários. Nesses 3 pontinhos aí pra gente tirar o print. Espera aí. Desativar comentários. Assim? Aí. Ó. Com coração ou sem coração? Já com os 2. Agora sim. Tchau, doutora. Até mais. Tchau, Fernando.